Boa noite! Tudo bom, meus queridos? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos mudar. Como eu falei com vocês, cada vez eu vou vindo um pouquinho diferente e tal, pra gente ver como é que fica melhor. Então, hoje nós iremos aqui fazer a nossa videoaula, e desta videoaulazinha aqui, o que vai acontecer? Hoje eu vou falar para vocês sobre coleta de escarro. Falamos de fezes, falamos de urina, e essas semanas vamos de coleta de escarro aí. Gente, essa coleta de escarro, primeira coisa então, qual é a importância de fazer uma coleta para escarro? Primeira coisa que a gente vai ter então é a suspeita para a tuberculose. Tuberculose é uma doença aí pulmonar, não exclusivamente pulmonar, tá? Vou falar agora para vocês, quando a gente tiver em microbiologia, a gente vai estudar de novo, a gente vai ver tudo bonitinho. Mas quando a gente pensa aí na tuberculose, é uma doença infecto-contagiosa provocada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. Essa é a mais comum, mas ela não é exclusiva. Eu também tenho chamado Mycobacterium bovis, né? Que pode ser uma forma acidental que você vai ter dessa tuberculose, também proveniente aí no caso do bovino, ou senão você pode também africanos, que também já é mais ou menos aí, né? A micrótise não é tão comum assim não, para nós aqui. Então, claro, para nós aqui no Brasil, quando eu penso em tuberculose, o Mycobacterium tuberculose, sim, né? É o chamado bacilo de Koch. Esse é o mais comum que eu vou ter. E pensando em tuberculose, antes de eu falar, né, na coleta da excreção, como é que ela é realizada e tudo mais, antes de a gente pensar propriamente disso, ela não é exclusiva via pulmão. Existem outras possibilidades que essa tuberculose venha atingir as pessoas, como ficou muito famoso aí, não sei se o nome é Simone, não sei se Simária, não sei qual das duas, que acabou tendo uma forma ganglionar. Ela teve nos gânglios linfáticos, que no dela foi um quadro já de reinfecção. Ela teve uma primeira vez, tratou, fez um tratamento, não foi eficiente, né? Mal curado, como a gente diz literalmente, e acabou voltando. Por quê? Deixa eu falar um pouquinho da tuberculose aqui para que vocês entendam. A tuberculose, então, você tem uma doença infecto-contagiosa por via respiratória, né? E você precisa fazer um tratamento com antibióticos, e esse tratamento deve ser realizado num período de 6 meses ininterrupto. Qual é o problema que a gente tem? O povo não consegue utilizar 7, deixa eu botar 7 aqui, ó. 7 dias de antibiótico, você imagina utilizar 6 meses. Aí você imagina que você pega uma pessoa que é fumante, uma pessoa que ingere bebida alcoólica, falar para essa pessoa que ela vai precisar ficar pelo menos aí 6 meses sem fumar e sem beber e fazendo um tratamento com antibiótico sem parar ininterruptamente, é complicado. Ainda mais que muitos aí, depois de 1 mês, 2 meses no máximo, já não tem sintoma. Mas não é porque a pessoa não tem sintoma que ela está curada. Na verdade, ela não tem sintoma, mas o tratamento não pode ser paralisado ali. Então tem que ser de forma ininterrupta mesmo ele não sentir nada. Então, qual é a outra parte, então, professor, que essa tuberculose pode pegar, que pode atingir? Porque eu só ouvi falar até hoje da parte pulmonar. Falei com vocês, ficou famoso aí na parte, né, que é mais raro, mas você vê que ficou famoso aí com a dupla aí, né, da Simone e Simária, mas também essa tuberculose, ela pode atingir, no caso, as meninges, ela pode atingir os ossos, ela pode atingir os rins, ela pode atingir sistema reprodutor masculino e feminino, podendo levar à esterilidade, o homem e a mulher. Às vezes o cara ou a mulher teve a tuberculose, ou tem, enfim, né, lá no futuro tenta ter filho e não consegue, quando vai descobrir, está com a tuberculose aí. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Então, a coleta de escarro, hoje, quando a gente pensa na tuberculose, não é uma doença tão rara. Claro, também não é tão comum. Infelizmente, hoje está muito associado aí os casos de AIDS. Então, grande parte das pessoas, né, que tem o vírus do HIV, com o vírus da imunodeficiência humana, quando desencadeia a síndrome, né, que é a AIDS aí, a síndrome da imunodeficiência adquirida, acabam falecendo por conta da tuberculose. Tuberculose é uma doença, uma das mais antigas, assim como a gente tem a hanseníase, né, que é a famosa lepra, que já é conhecida aí já desde o Velho Testamento aí na Bíblia, né? Então, olha lá, deixa eu passar aqui. Então, quando você pensa ali, quais são os sintomas dessa tuberculose na forma mais comum que a gente vai ter? 90% dos casos, até mais, apresentam a forma pulmonar. Nesses casos aí, você tem uma tosse mais constante por mais de 3 semanas, essa tosse mais irritativa, com grande quantidade de secreção, e aí algumas pessoas começam a apresentar, então, quadros de dificuldade respiratória, uma febre, né, um suor mais noturno aí, e começa a ter uma pequena falta de apetite. E, claro, se eu não tenho uma boa troca gasosa, vai desencadear um cansaço também junto com essa falta de ar.
E, logicamente, se eu não estou me alimentando bem, se eu não estou respirando bem, um pequeno emagrecimento também pode acabar sendo aí um indício. E os últimos casos que a gente vai ter nessa fase pulmonar aí seria quando você acaba tendo escarro com presença de sangue. Nem à toa que aí vem um vício já muito antigo aqui para os homens no Brasil, na década de 40, 50, 60 ali, 70, já até nem tanto, mas nesse período aí mais antigo. Que era o quê? Andar com um lencinho no bolso, um lencinho, normalmente eles gostavam de lenço mais claro, por quê? Tossia e colocava o lenço na boca aqui. Se o lenço ficar sujo de sangue, era característica da tuberculose. Para que vocês tenham uma ideia aí, antes do surgimento, né, dos antibióticos aí na década de 60 aí, quando você tem a eficácia dos antibióticos para a tuberculose, 40% da população brasileira apresentava a tuberculose. Dessas pessoas que apresentavam a tuberculose nesse período, principalmente na década de 40 e 50, 60% delas acabavam não sobrevivendo. Hoje é o contrário. Hoje você tem diagnóstico específico, hoje você tem tratamento específico, então é quase que inaceitável uma pessoa morrer pela própria ignorância porque não quer fazer o tratamento da forma correta ou achar que a doença vai matar. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso, tá bom? Então, olha lá, como é que a gente faz então o diagnóstico aí? O diagnóstico é feito de forma laboratorial, isso aqui é feito pela chamada baciloscopia. Essa baciloscopia ela é realizada através do microscópio óptico, onde eu vou ter a chamada pesquisa de Bar. Não é de bar de boteco, não. Bar. Bacilo, álcool, ácido resistente. Então eu vou fazer todo o esfregaço lá com essa amostra, fazer todo um preparo ali com o escarro, com a secreção do indivíduo e vou fazer a coloração específica, chamada coloração de Ziehl-Neelsen. Então esse aí é um método simples e tranquilo de se realizar dentro do laboratório. Então quando a gente fala em bacilo de Bar, né, bacilo do álcool ácido resistente, eu sei que eu vou ter que utilizar a técnica específica da coloração de Ziehl-Neelsen para a tuberculose ali. Outro método usado também pode ser a cultura desse material. O que eu vou fazer na cultura? Eu tenho as placas de PET específicas com meios específicos para crescimento dessa bactéria. Eu vou fazer o cultivo para fazer o crescimento dessa micobactéria. Só que hoje em dia o mais indicativo, sem sombra de dúvida, né, não é que é o padrão ouro, mas o que é mais indicativo hoje é você fazer a coloração na técnica de Ziehl-Neelsen, até mesmo para que você faça a contagem. O próprio Ministério da Saúde, eu vou estar falando lá no final, depois tem um videozinho para vocês aí, né? Vai mostrar aí que essa metodologia de você fazer a detecção através do microscópio e a contagem, isso facilita até mesmo para a gente entender em qual é o período que essa pessoa está ali, se ela está altamente contaminada, se ela está com pouca contaminação. Então isso aí é uma coisa muito boa para nós. Então essas amostras aí que são utilizadas no diagnóstico laboratorial da tuberculose, além do escarro, dependendo da situação, se ela não está na forma pulmonar, eu vou precisar fazer coleta de forma diferente. Por exemplo, no caso da Simária, da Simone, que até hoje eu não sei quem é quem. O dela, como estava na região dos gânglios linfáticos, os famosos linfonodos da íngua. Foi feita uma punção aqui. Pegou uma seringa com agulha, perfurou aqui e fez uma aspirada ali. Então, dependendo da minha suspeita clínica, eu vou fazer uma forma que não seja uma forma, né, pulmonar. A vantagem da forma pulmonar é que você tem um método que não é invasivo. Você vai fazer, né, a coleta do escarro de forma natural. Se eu pedir hoje para vocês escarrar, vocês não vão conseguir. Vão irritar a garganta, não consegue. Agora a pessoa que já está doente, qualquer que ela vai fazer, já vem uma boa quantidade de secreção. Então, ou seja, acaba facilitando muito a nossa vida e, claro, do paciente também, tá bom? Deixa eu passar aqui. Então, quando eu vou realizar essa coleta, quanto que eu preciso de material? Quando eu falo aqui, nego fica espantado. Para quem não lembra aí, aqueles copinhos lá quando você vai tomar antibiótico ali, basicamente é um copinho daquele ali, um copinho de 10 ml de escarro, de 5 a 10 ml seria uma quantidade recomendada aí, né? Então, quando você não tem essa quantidade de pelo menos de 5 a 10 ml, acaba prejudicando. Professor, se vier a mais não tem problema. Não precisa ser mais do que 10, mas se vier a mais não tem problema. O ruim é que venha a menos. Se extrapolar essa quantidade, de boa. Agora, o ruim é quando vem muito pouco. Então, aí prejudica. Observe essa imagem embaixo aí, só para que vocês tenham noção aqui. Olha só os tipos de secreção que você vai ter ali, né? Esse de baixo aí, inferior esquerdo aí, pelo amor de Deus, não precisa nem falar, né? Que isso aí é só o sangue aí, é bem característico. E os outros também, muita gente fala, pelo amor de Deus, já fiquei gripado, já fiquei com uma crise de sinusite, alguma coisa que ficou mais ou menos parecido com isso.
Sim, só que aqui nós temos uma grande diferença, por isso que a gente tem que ter o teste aí para a gente conseguir detectar se realmente você está com uma tuberculose ou se você está com outro tipo de problema, tá bom? Então, essa quantidade aí, anotem, de 5 a 10 ml. Quando eu faço aí, como é que eu vou coletar? Agora nós temos uma vantagem. Eu auxilio a pessoa na coleta? Não. Eu vou simplesmente falar para ele, explicar como é que ele vai realizar a coleta. Uma coisa é certa, local onde você tem fisioterapeuta ou fisioterapeuta que deve fazer a explicação, que ele vai ensinar como é que ele vai fazer toda a respiração para ele fazer a coleta normal. Mas 99% dos lugares eu sei que não vai ter um fisioterapeuta para isso, então a responsabilidade é sua. Então vamos lá. Se a responsabilidade é sua, como é que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar ali, né, um frascozinho, espero que isso aqui não apareça no meu vídeo. Então você vai fazer ali uma coleta, você vai pegar o quê? Um frasco, igual que eu mostrei para vocês semana passada, foi de fezes, né, que era específico. Tem o outro que eu falei para vocês que é de urina, que é aquele comum. É exatamente esse que você vai utilizar. Pega um frasco de boca larga aí, que ele vai vir normalmente aí, né, para até 50 ml ali. E você vai de rosca. Pá! Vocês perceberam que deu um corte aqui? O celular deu um clique aqui, tive que voltar. Então, olha lá. Então, nós temos dois tipos de coleta aqui. A primeira amostra, que está no dia lá, que ele está. E depois nós temos a segunda amostragem ali. Então, vamos lá. Isso aqui é preconizado, então, pelo Ministério da Saúde, né? A coleta da primeira amostra, que é na própria unidade de saúde. Então, a pessoa ali pede para ele fazer um bocejo ali, né? Fez um bochecho ali, limpou a boca. Ele não está necessário estar de jejum, mesmo porque ele está ali na hora, você não sabe se ele já comeu ou não. Enfim, peça para que ele vá para um local arejado, possivelmente ao ar livre, ou sozinho, ou no banheiro, mas que seja bem ventilado. Se não é tão fácil a gente, né, ter esse tipo de situação. Então, fornecer o pote para ele, o que ele vai fazer? Ele vai inspirar profundamente ali 2 vezes e vai cuspir. Vai inspirar profundamente, puxa pela boca, solta pelo nariz, né? Então, desculpa, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Confundi, faço biloca aqui, tô ficando doido. Então, quando ele faz isso aí, ele vai começar a coletar o material ali, essa quantidade aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Até que fique mais ou menos ali uns 2 dedos ali no pote coletor de urina. Conheceu 2 dedos? Tranquilo. Essa é a primeira amostragem. Vai para casa, ele vai se preparar para fazer a coleta do segundo dia. A coleta do segundo dia, né? A segunda amostragem aí. Essa, como ele vai estar em casa, ele vai fazer um preparo melhor. Aqui vai ser até mais fácil da gente conseguir pegar material ali para a gente conseguir visualizar mais fácil no microscópio. Por quê? A gente vai pedir para a coleta do segundo dia, no dia anterior à coleta, ou seja, quando ele chegar em casa, peça para que ele beba pelo menos aí uns 8 copos d'água, porque isso aí facilita a liberação do muco, do catarro. Durma num local, né, na cama, sem travesseiro, que para facilitar ali também essa liberação. Se ele fizer tudo isso aí, vai facilitar para nós demais a conta. Nossa, você não tem noção dessa diferença aí da segunda amostragem. Mas mesmo assim, por que não coleta só a segunda então, professor? Porque o Ministério indica que você faça 2 coletas ali. A primeira, mesmo que ele não esteja preparado para tal, e a segunda ali. Então, ali, no dia dessa segunda coleta, ele já vai estar de jejum, ele vai forçar de novo lá para ele tossir, como toda a primeira amostragem ali, só que esse material vai vir possivelmente com a maior quantidade de micobactérias, maior quantidade de bactérias ali. Então vai ser perfeito para nós, tá bom? Então, passando essa parte aí, ele vai fazer o quê? Ele vai entregar o material no laboratório. Então, depois que ele fez a entrega do material no laboratório, o exame deve ser realizado no mesmo dia. Deve-se preparar a lâmina ali do escarro, fazer a coloração do bacilo ao coágulo resistente para tentar encontrar ali nessa baciloscopia ali os bastonetes positivos. Então, isso aí para nós tem que ser feito imediatamente. Por quê? Ou se você não puder fazer de imediato, o quanto antes. Não pode deixar, pegou o material de manhã, tu só faz a leitura de tarde. Tem muito laboratório que tem esse costume, não deve realizar. Porque senão você pode acabar dando um falso negativo. Tem que ser coletado no dia, tem que ser feita a leitura no dia, o quanto antes. Entregou de manhã, que é o horário que tem que ser entregue, então faça a leitura de manhã. No local que você trabalha, no local que você está estagiando, no local que você está sendo responsável técnico, no local que você avise.
o quanto antes. Vai facilitar a minha vida na hora de visualizar. Dica, 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 dica. E uma coisa importante para nós, como também vai ser falado nesse vídeo, mas aí eu tenho uma pessoa que é suspeita, até um indicativo, né? Não sei se você vai conseguir detectar antes, mas até mesmo para que você faça a amostra ali, você pega essa amostra para que você identifique essa amostra, para que você faça a identificação do seu cliente. Se já puder estar de máscara N95, melhor ainda. Vou trabalhar com esse material, não tem nem o que pensar. Sempre máscara N95. Tem que ter muito cuidado na hora de abrir, porque aquilo ali pode acabar suspendendo ali no ar. Então tudo isso tem que ter cuidado. Terminei, já tiro a luva, já jogo fora. Tem que ter todos os cuidados com a biossegurança para não ter risco de contaminação, tá bom? Então, o que eu vou precisar aí? A lâmina, né, com esfregaço, para você visualizar isso aí. Eu vou precisar do corante, que é o corante de Ziehl-Neelsen. O que é que vem nesse corante aí? Fucsina, vem um álcool ácido resistente e vem um azul de metileno para que a gente consiga visualizar outras células, outras bactérias que não sejam aquelas de interesse ali, para que a gente realize a coloração. Já já vocês vão ver como é que é feito aí. Então, como é que é feita essa coloração ali? Primeira coisa que eu faço é o quê? Aqui eu vou explicar rapidamente para vocês, que vocês vão ter o vídeo ali mostrando o passo a passo, e quem sabe a gente já volte logo para a sala de aula. Vamos torcer nessa semana aí, para que a gente tenha resultados positivos aí, para que a gente possa voltar à nossa aula prática, para a gente visualizar isso aqui exatamente na nossa microscopia, no nosso laboratório. Então o que eu faço? Eu preparo a minha lâmina, fixo meu material ali e vou colocar o meu corante ali. Então o que eu vou colocar? Eu vou colocar a fucsina, aquele ali, depois eu vou colocar no fogo ali até emitir vapor de 3 a 5 minutinhos. Então a gente bota ali para emitir vapor umas 3, 4 vezes. Depois eu faço a lavagem na água corrente desse material. Eu estou falando rápido aqui, mas vocês não entendem no vídeo, pelo amor de Deus, tenha paciência. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou jogar ali o álcool ácido. Tem que ter muito cuidado com esse álcool ácido, porque ele vai, né, o ácido clorídrico nele, se tiver resquício de respingar na nossa mão, na nossa pele, pode ter corrosão. Por isso que a gente sempre tem que fazer essa coloração aqui já com luva. Até mesmo pensando que eu também estou mexendo com material de um tuberculoso, então tem que estar já protegido. Então eu faço ali a descoloração com álcool ali rapidinho e depois eu vou colocar o azul de metileno. Professor, na hora de fazer a coloração lá ficou muito carregado. Eu posso lavar 2 vezes com álcool até eu ter a minha lâmina ali limpinha, para que eu possa realmente jogar o meu azul de metileno sem que interfira no resultado ali. Perfeito ali. Então, a coloração então, só para vocês entenderem então, né? Preparei minha lâmina ali primeiro, fixei, coloquei a fucsina, esperei 5 minutos, vou aquecer ali embaixo ali para ele emitir vapor. Depois eu vou lavar com água, vou lavar com álcool ácido. Posso lavar ali por 2 minutos. Não lavou direito, ainda está muito escuro. Lavo novamente, não tem problema nenhum. Coloco o azul de metileno. Depois eu lavo isso aqui, espero secar. E a minha lâmina está pronta para ser feita a leitura ali. E aí onde vem a leitura e interpretação de como que é realizado. É isso aqui o nosso tchan, que vocês vão ter que fazer em casa. Dever de casa. Então olha lá. O que vai acontecer ali? Os bacilo álcool ácido resistente vão aparecer em forma de bastonete bem fininho, corado na cor vermelha. E os outros que tiver ali, outras células, outras bactérias, vão estar corados ali no azul. Então, o meu interesse aqui é quando eu tenho exatamente os bacilos, são as bactérias coradas em vermelho. E aí onde você vem a interpretação, só para que a gente entenda. Cada campo que a gente chama de microscopia, cada cantinho que eu olho do microscópio, a gente chama de campo. Então, devo realizar a leitura de pelo menos 20, 50 ou 100 campos. Se a pessoa estiver muito doente, estiver muito positivo, com 20 campos já consigo dar o resultado, dou lá 3 cruzes, acabou, ok, menos mal. Se tiver com um pouquinho mais de dificuldade, eu fiz a leitura dos 20 campos, não deu a quantidade que eu quero, tenho que ler mais 30 para dar os 50. Rapaz, o resultado aqui não tá bom. Aí eu vou ter que fazer a leitura dos 100 campos ali. Então, só para que vocês entendam aqui rapidamente, mas depois vocês vão fazer isso aqui na prática, a leitura, o cálculo, né, a média, para vocês me entregarem na nossa próxima aulinha. Então, quando eu faço a leitura ali de 20 campos, eu faço a leitura de 20 campos, somos 20, divido por 20 para me fazer a média. Deu uma média ali, eu sei que está acima de 10 bacilos por campo, meu resultado deu positivíssimo. A pessoa está com a tuberculose aqui, infelizmente está no estágio avançado. 3 cruzes. Tchau. Não deu 10 bacilos por campo, deu 9 bacilos ou menos. Eu vou fazer a leitura de mais 30 campos para completar os 50. E aí eu faço de novo lá o meu resultado.
Se nessa leitura de 50 campos aí, o meu resultado der entre 1 até 10 bacilos por campo, o meu resultado também continua positivo. A pessoa ainda está ruim. Só que agora só são 2 cruzes. Eu fiz ali, não deu deu menos de 1 por campo. O que eu vou fazer? Resultado. Vou ter que fazer mais 50 campos, ou seja, completar os meus 100 campos. O resultado deu de 10 a 99 por campo positivo, ou seja, deu menos de 1 por campo, já que eu contei 100, deu 90, no máximo deu 99, todo menos de 1 por campo, eu vou colocar resultado positivo, 1 cruz. Professor, entre resultado positivo, 1 cruz, 3 cruzes. Qual que é ruim? Os 3 são ruins, os 3 deu positivo. A diferença é, se deu 3 cruzes, eu sei que a pessoa está no estágio muito avançado da doença. Se deu 1 cruz, a pessoa está com tuberculose. Ele pode estar no estágio que ainda está avançando. A diferença, infelizmente, é só essa, tá bom? E se deu a leitura ali, se eu fiz a leitura do 100, deu de 1 a 9, eu vou relatar apenas a quantidade que eu encontrei. E esse caso também é positivo, infelizmente. Na verdade, o resultado aqui para dar negativo, olha a última linha ali, ó. Leitura de 0. Então, eu não posso encontrar nenhum. Eu só posso dizer que a pessoa não tem tuberculose se eu simplesmente não encontrar nenhum. E aí sim. Aí tá certo. Tranquilo? Conseguindo entender? Então, olha lá. Então, essa baciloscopia aqui do escarro pela coloração de Zil-News é um método, como vocês estão vendo, muito simples. Só que ela é extremamente eficaz para a gente fazer a descoberta, diagnóstico do tipo de tuberculose, principalmente tuberculose pulmonar. Ela é utilizada em grande escala para a gente fazer a detecção dessa tuberculose pulmonar. Professor, e quando é as outras tuberculoses, como você falou da Simone Simaria? Normalmente, uma indicativa é de você fazer o quê? No caso, a microbiologia. De você fazer o cultivo desse material para facilitar. Como é que a gente vai encontrar, então? Quando a gente olha no microscópio, é exatamente isso aqui que vocês vão ver. Ó. Aqui é exatamente a imagem como você vê no microscópio. Aqui eu vou aproximar, mas você vai ver que lá no microscópio você não vai ter essa facilidade aqui. Ó. Então, o que eu vou contar por campo? Isso aqui seria por campo incontáveis. Então, aqui eu já sei que, a gente falei para vocês, de 10, aqui eu já estou contando 50, 100, sei lá quantos. Então, aqui facilitaria para nós. Ruim para o paciente, felizmente, mas bom para nós que já facilitaria. Isso aqui eu já sei que é positivo 3 cruzes tranquilamente aqui. Então, o que a gente tem que ter cuidado na hora de eu preparar esse material? Uma coisa que é importante aqui, nosso último slide, para a gente finalizar. Diferença entre gotículas e aerossóis. Quando eu penso em gotícula, é aquilo que é maior, mais ou menos ali 5 micrômetros ali, então, né? Essas gotículas de saliva, elas como são maiores, elas podem, né, atingir a via respiratória alta, ou seja, a mucosa. Então você tem que ter muito mais cuidado quando você está falando que isso aí são partes maiores. Então, tem contaminação? Claro que tem. Quando eu penso em partículas de aerossóis, elas são muito menores. Então, quando a pessoa fala cuspindo, só para você entender, quando a pessoa fala cuspindo, são gotículas de saliva. O tamanho dela ali é 5 micrômetros. Então, e vai cair. Ok. Então, o risco ali de você se contaminar é você estar passando na hora ali, a pessoa espirrar, tossiu e você ter contato. Agora, quando eu penso em gotículas de aerossóis, essas são muito pequenas. Como elas são muito pequenas, elas acabam suspendendo e ficam no ar. Então elas ficam suspensas por um período de tempo muito maior e podem ser inaladas, claro, com a maior facilidade. Então o risco de contaminação é muito grande. Professor, como é que pode formar gotícula de aerossóis? Você não percebe, mas na hora de você abrir o frasquinho lá para você fazer o exame, ali já forma aerossol. Mas eu não vi nada, o problema é esse, você nem sente. Porque quando você pensa ali em gotículas, perdigotos, são coisas grandes. Então, esse risco para nós é maior quando eu penso em aerossóis do que propriamente em gotículas de saliva de maneira geral. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque as doenças mais perigosas que a gente tem hoje no mundo, falando de maneira geral, são doenças respiratórias, principalmente aí no caso, tuberculose. Hoje não tem como falar diferente, né? O próprio Covid-19 aí. Então, são doenças que nos assombram bastante. Deu para vocês entenderem? Não termine aqui o vídeo, corta aqui, mas vocês vão passar para o outro vídeo lá para vocês entenderem melhor a explicação do vídeo do Ministério da Saúde, hein? Valeu até aqui, muito obrigado!